Olá pessoal, vim mostrar para vocês a montagem desse arranjo lindo e maravilhoso. Como vocês podem ver, aqui ele já está pronto. Então, se vocês querem acompanhar, vem comigo que vocês vão ver. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, eu peguei esse vidro e vou colocar embaixo carvão. Aquele carvão que a gente compra na padaria, no supermercado. É só você comprar ele grande mesmo e triturar. Ou tem alguns lugares que já vendem ele triturado, pronto para a gente usar. Então eu fiz uma camada generosa, né, de carvão. Ele é um bom antifungicida e vai ajudar na drenagem para a terra não ficar muito úmida na parte de baixo, até porque ele não tem furo embaixo, né? Então esse vidro para suculentas sem furo tem que tomar muito cuidado com água. Aqui eu coloquei um pouquinho de esfagno, ou pode ser musgo. Musgo não falo, mas é aquele desidratado. Só para fazer mais uma camada por baixo, para manter um pouco a umidade, mas ao mesmo tempo para ter uma camada extra de drenagem, que eu coloquei por baixo. E para o vaso não ficar extremamente pesado, não quis colocar brita, nem nada muito pesado, até por ser um vidro, né? Com a ajuda de uma colher, fui colocando o substrato. O que eu uso no meu substrato? Areia, carvão, sim, eu coloco mais carvão no meu substrato, até por conta disso mesmo, para drenar, quanto mais drenagem, melhor. Até por conta de não ter furo, precisa de muita drenagem. E o substrato normal, que é a terra vegetal normal. São esses três ingredientes do meu substrato: terra, a areia e o carvão. Então eu vou montando ele fazendo uma altura. Como eu quero o nível um pouco mais alto atrás e um pouco mais baixo na frente. Então eu vou montando direitinho. Com a ajuda da colher, né? Assentando o substrato. Agora, com a ajuda de um palito e uma rolha na ponta, eu vou assentando a terra. Não tem muito segredo. Não é para compactar a terra, é só para assentar ela. Agora eu escolhi o lado certinho, esse é o lado da frente. Então eu vou montando um nível. Um pouco mais de substrato atrás e um pouco menos na frente. Agora eu escolhi essa linda, que tem duas junto, né? Que inclusive no meu vídeo, ali em cima, eu tenho um aiônio, né? Ali em cima já enorme. Eu escolhi uma mudinha dela. Essa outra mudinha eu não quis usar ela, porque ela é uma planta de sol. Esse arranjo, ele é um arranjo de meia sombra, porque ele não pode tomar sol direto do meio-dia, por exemplo, por ser um vidro, né? Então, a gente tem que escolher muito bem quais plantas vamos colocar nesse arranjo. Ele toma o solzinho da manhã. Até umas 10 horas no máximo, ele pode tomar sol esse arranjo, tá? Mais do que isso, ele vai começar a esquentar muito e vai cozinhar suas plantas. Então, por isso que eu falo, plantas de meia sombra precisam ser escolhidas direitinho. Então, eu comecei a fazer uma altura. Esse é a patinha de urso, que também tolera a meia sombra, tá? O aiônio e a patinha de urso, eles toleram a meia sombra. Eles não são plantas de... Eles podem ser colocados no sol pleno, mas elas toleram a meia sombra.
Ah, sim, e meia sombra não é sombra totalmente, tá, gente? Não vá fazer um arranjo desse e colocar no meio da sua cozinha, longe da janela, porque as plantas vão sofrer e vão começar a morrer. Agora eu escolhi essa Haworthia. Se eu não me engano, é uma Haworthia, tá? Se eu estiver errada, me corrijam. Eu queria dar um pouco de cor. Como ela é um pouco mais clara, como vocês podem ver, eu quis fazer um joguinho de cores, né? O aiônio tem umas pontinhas rosas, né, avermelhadas. A patinha de urso também. E essa Haworthia já é um pouquinho mais clara, tem um verde um pouco mais claro. Então eu vou montando tudo bem certinho. Não tenho muita ordem, né, para colocar as coisas. A gente vai olhando, vai observando e vai montando. E vai ajudando, colocando mais um pouco de substrato para cobrir as raízes. Essa é outra Haworthia. Resolvi mudar de lugar. Coloquei a Haworthia primeiro, que eu achei que ia ficar melhor. Ela é um pouquinho diferente, como vocês podem ver. É o mesmo processo, eu faço um buraquinho com os dedos mesmo no substrato, né? E vou encaixando uma por uma. Arranjo não tem muito segredo, a gente tem que ir olhando conforme a gente vai imaginando, montando o cenário e vai montando uma do lado da outra. Não quis fazê-las muito longes uma da outra, para não correr o risco de mudar muito a estética dela. Para ela ficar. As plantas vão crescer, mas elas não vão crescer exageradamente. Vão ficar uma do ladinho da outra e vai manter o arranjo por mais tempo bonito. Assim, se você chegou até aqui, continua assistindo o vídeo, porque no final vocês vão ver como que está o arranjo atualmente. Uma surpresa muito grande para vocês no final. Aqui eu quebro um pouquinho das pedrinhas, que fica o substrato, né? Como ele é comprado, aí às vezes ficam umas pedrinhas ou outra de terra assim, um pouco grudadas, então acaba atrapalhando na hora de a gente montar o arranjo. O ideal é você peneirar, né? O substrato depois, para ficar mais soltinho, mais fácil de você arrumar. Porém, isso é bom. Conforme tem essas pedrinhas, é bom, não é ruim, porque acaba ajudando a irar mais ainda o substrato. É mais estético mesmo. Então eu vou arrumando elas, alinhando, né, como vocês podem ver. Esse palitinho ajuda muito. Como ele é um pouco comprido, então facilita pra caramba. Agora eu peguei essa outra Haworthia, que ela também já está linda, né? Bem feitinha, bem montadinha. E ela é uma planta que dá muita raiz. Ela fica com uma raiz enorme. Como ela estava cheia de bebês, eu fui retirando em volta os bebês que ela estava produzindo. Porque eu queria manter a maior mesmo, a rosa grande, né? A planta maior. Como as outras, eu só fui encaixando, né? Esse vaso ele não ficou extremamente pesado, tá? Parece que eu tô colocando um monte de terra, mas não. Ele ficou bem levinho. Deu super certo. Só encaixando as raízes, né? Como eu tô fazendo.
Não machuca, tá? As raízes fazendo isso. É bem tranquilo. Até porque a terra tem que estar bem airada. Se a terra está bem airada, fica muito mais fácil a gente fazer essa montagem. Sempre arrumando para que elas não encostem tanto assim no vaso, tá? Vai encostar uma ou outra, isso é inevitável, mas quanto menos encostar, melhor. Não quis encher também de muitas plantas, não consegui colocar cores tão variadas como eu gostaria. Queria colocar, por exemplo, a Haworthia zebra, né? Que ela tem umas listrinhas brancas, mas as minhas não estavam grandes o suficiente na época quando eu fiz esse arranjo. Então resolvi começar a colocar algumas pedras. A gente vai testando, vai olhando, né, qual fica melhor. E agora é um jogo de ir testando, né? Coloquei alguns cascos, casco de pinos, para também dar uma textura e dar uma cor um pouco diferenciada, né? E agora estou escolhendo qual que vai ficar melhor. Eu tenho esse potinho cheio de pedrinhas brancas, né? De vários tamanhos, texturas. Então a gente tem que ir colocando e ir testando. O arranjo é muito particular, né? Cada pessoa pensa em uma forma de colocar, cada pedrinha. Então é muito particular. Eu fui montando assim, para mim já era o suficiente de pedras. Pelo menos as grandes. Agora resolvi colocar um pouquinho de areia para dar uma cor ainda melhor. Areia comum, tá? De construção. Desculpem a gravação, tá? Eu nem estava vendo que não estava aparecendo no vídeo. Eu só fui colocando a areia e espalhando ela, montando bem certinho. E essas batidinhas é para assentar o substrato, as plantas e tudo mais. O certo seria se eu tivesse um funil, né, para colocar essa areia. Mas deu certo da mesma forma. Com a ajuda do palitinho, como sempre, eu fui arrumando essa areia para cobrir bastante ou totalmente essa terra, né, que estava exposta. Para vocês verem que eu coloquei as plantas já estavam bem firmes, né? Porque tô dando batidinhas, elas não estão se movendo. Então elas já estavam bem firmezinhas no lugar delas. Aí você pode colocar o que você quiser, pedras, areia. Quando for montar um arranjo, não tem muito segredo, não tem muita o que fazer, né, de diferente assim. Vai de acordo com a sua criatividade. Então eu vou delicadamente movendo, né, algumas plantinhas para eu colocar o mais certo possível
a areia. Aí tem gente que vai falar, ah, mas a areia ela pode endurecer, ela pode fazer mal para suculentas e tudo mais. E não, gente. Eu já testei, já faz um bom tempo que eu cultivo suculentas. E eu coloquei várias vezes a areia e eu nunca tive problema nenhum. Muito pelo contrário, tá? Ela ajuda também as suculentas a não apodrecer. É sempre bom ter ou areia ou pedrinhas para fazer uma camada em cima para proteger as suculentas. Assim, antes de mais nada, por que eu não gravo com o áudio original? Aqui na minha região, eu moro do lado de uma fábrica. Então, é barulho o dia inteiro, podemos dizer assim. Então, eu sou obrigada a fazer o áudio dentro de casa, porque senão não tem como. Por mais que eu tenha já um microfone e tudo mais que dê para mim fazer a gravação, lá fora o barulho é muito alto. Moto, carro de som passa a todo momento. Eu moro de frente com uma avenida, então fica bem complicado fazer vídeo dessa forma, né? Conseguir gravar direitinho é um desafio. E esse vídeo eu tinha gravado para a rede vizinha, sabe? Eu não ia gravar para cá, pro canal. Por isso ele está na vertical. Porém, como ele ficou bem longo, então eu resolvi colocar aqui mesmo no canal. Para ter uma experiência melhor, use o celular na vertical, tá? Mas em breve teremos mais vídeos, tá? De montagens de arranjo e no formato certo, tá? Na horizontal, que é o formato do canal. Mesmo assim, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Não prometo vídeos toda semana ou com tanta frequência assim, porque eu tenho um outro trabalho, então não tem como eu gravar vídeo com tanta frequência. Mas sempre que eu puder, eu vou gravar vídeo para o canal, mostrando para vocês tanto arranjos quanto manutenção, que as minhas plantas estão precisando muito de manutenção. Ficou alguns meses aí sem manutenção, então vai ter vídeo novo. Fica ligadinho, não esquece de clicar no sininho para não perder nada. Aqui é um trabalho bem minucioso, né? Como vocês podem ver, são detalhes. Eu levei, no mínimo, algumas horinhas para montar esse arranjo. Aqui, inclusive, ele está acelerado, então vocês imaginam o tempo que demora para fazer um arranjo. Quem já faz sabe que não é algo assim de 5 minutos, né? É algo realmente trabalhoso, porque a gente tem que pensar em todo detalhe, em tudo que a gente vai colocar. Então, finalizando todos os detalhes, dou mais umas batidinhas no vaso para assentar toda a areia. E é isso. E olha como ele tá ficando lindo. Aqui originalmente ele ficou dessa forma, tá? Eu não coloquei mais nada. Depois que eu coloquei mais uns detalhes nele para ficar perfeito. É isso. E ele ficou assim, lindo e maravilhoso. Aqui ele já tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? E o final, vamos ver. Quem esperou até aqui vai ver o que aconteceu com ele.
É isso mesmo. Essa semana aconteceu essa tragédia com o meu arranjo. Em breve eu vou mostrar aqui para onde foi essas plantinhas, tá? Vou fazer um novo arranjo, então acompanhe o canal. É isso, tchau, tchau!